Ei, você, sempre usa roupa social, paletó, blusa social, gravata, mas sempre tem dificuldade de conseguir combinar uma peça com outra? Não se preocupe que nesse tutorial eu vou te ensinar passo a passo como faz para entender um pouco sobre uma ideia simples como tom e sobretom, combinando tons escuros com tons claros, e você vai ter a oportunidade de melhorar aí o seu look durante o casamento, durante a formatura. Gostou dessa ideia? Fica até o final, segue a nossa vinheta. É muito importante que a gente busque conhecimento na hora de se vestir, na hora de sair nos lugares, sair de forma onde você fica aí elegante, combinando a blusa com paletó. Então, nesse tutorial é feito especialmente para você que sempre precisa da opinião dos outros, pede aí para sua esposa, para sua mãe, para alguém para saber se está combinando ou não. Então, nesse tutorial eu vou te mostrar aí usando dois paletós, um azul escuro e um paletó aí creme ou marrom claro, com diversas blusas, diversas gravatas, combinando e mostrando o que é que combina e o que é que não combina. Na hora de combinar aí a sua gravata com a sua blusa social, muitas vezes a pessoa não sabe como deve combinar. Então, aqui eu tenho 6 camisas, uma rosa, uma lilás, uma branca, uma cinza, amarelo e uma vermelha. Então, primeiro conhecimento que eu devo ter é que na hora de combinar uma blusa com uma gravata, eu não posso simplesmente aí sair colocando qualquer camisa com qualquer gravata. Existe uma lógica. Então, eu preciso, primeiro ponto, é sempre entender a ideia, a lógica do tom e sobretom. Então, o que seria isso? Vamos aqui para essas gravatas. E aqui eu tenho 5 opções, uma preta, uma dourada, um tom de verde escuro, um tom aqui vinho e um tom de verde claro. Então, qual é a lógica? Primeiro ponto importante que você deve ter é que você pode fazer esse trabalho de primeiro passo. Quando você for escolher o seu look social, você deve escolher começando pela gravata, tá? Então, a gravata, você escolhe, digamos que você vai escolher aqui essa gravata verde, esse verde escuro. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai sair colocando por cima da camisa. E aí você vai observar, combina o verde com rosa, e aí vai para a próxima. E aí você pega a gravata do lado e vai observando aí se ela combinou, né? Se realmente ficou interessante essa mistura, tá? Você vai perceber que a camisa branca, ela vai combinar com qualquer cor, né? Qualquer cor de gravata. É uma camisa que todo mundo precisa ter. E aí, essa é uma estratégia que você pode usar sempre observando. Então, aqui você vai passando e vai observar, ó, amarelo com verde. E no final aqui, ó, vermelho com verde. Essa é uma estratégia que é bem prática. E aqui já vai te ajudar na hora de perceber se a gravata combina com a camisa, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, essa gravata preta. Você vai perceber também que o preto, ele é universal. Então, ele vai combinar com a camisa rosa. Ele vai combinar aqui, ó, com a blusa lilás. Ele vai combinar com a blusa branca. Então, você vai perceber que, dessa forma, através da observação, você vai ver se combina ou não, tá? E aí você vai perceber também que a gravata preta é uma gravata que todo mundo precisa ter, tá? Então, lembrando que quando você vai usar o princípio do tom e do sobretom, você precisa entender que você também vai precisar colocar aí o paletó. Então, nesse caso aqui, nós temos dois paletó, que é o paletó azul, tá? E aqui esse paletó nessa tonalidade creme, tonalidade aí um marrom claro. E aqui, digamos que, como foi falado, a camisa branca, ela é universal. E aqui a gente vai tentar aí justamente fazer essa combinação. Vamos pegar aqui essa camisa branca e a gente vai colocar aqui, tentar aqui, ó, por exemplo, nesse paletó azul. Então você vai perceber que vai ficar aí, ó,
Vai ficar aí o branco com azul. E aqui eu vou tentar agora, fazendo o mesmo princípio, eu vou tentar pegar a gravata, ó, e colocar em cima para ver como vai ficar. Então, por exemplo, se eu colocar a gravata preta, vai combinar, tá? Se eu colocar essa gravata cor preta, como também aqui, ó, se eu colocar, vamos tentar aqui essa verde, e você vai perceber também, ó, que vai ter aqui um tom sobre tom, sim, branco, verde e azul. E aí você vai observando, ó, por exemplo, a gravata dourada. Veja aqui também, ó, existe uma lógica aqui nessa combinação. Também vai vestir super bem. E esse aí é a principal, uma das grandes formas que você pode, ó, veja que aqui também, ó, muda bastante, como foi falado. A blusa branca é essencial que você tem em casa. Veja que essa combinação aqui, eu estou colocando todas as gravatas, está combinando. Porque eu tenho o branco, que é uma cor clara, e eu tenho um paletó azul, que é uma tonalidade escura. Então essa gravata, ela vai ser uma cor intermediária, que vai poder variar aí do tom escuro para o tom claro. Olha aqui nesse caso o exemplo dessa gravata aqui, ó, verde clara, também como fica super bem. Então veja que nessa combinação, paletó azul e blusa branca, eu consigo botar qualquer uma dessas gravatas que eu coloquei, vai super combinar. Agora, por exemplo, digamos que eu tire essa blusa branca e agora eu vou colocar no lugar da camisa branca, eu vou colocar, por exemplo, essa camisa aqui que é uma tonalidade escura, esse cinza escuro. Então aqui já vai mudar o formato, a combinação. Então vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, aqui, a gravata preta, você vai perceber que combina sim, tá? Vai ter uma boa mistura de cores. Se eu colocar aqui, por exemplo, outra gravata, a gravata dourada ou amarela, também aí já fica um pouco mais... Também veste bem, tá? Então você vai ter que observar justamente misturando as cores. Então vai fazendo essa mistura aqui, ó. Por exemplo, coloquei aqui uma gravata verde escura. Olha como ela fica elegante. Então, veja que tanto a camisa branca quanto a camisa cinza, elas são camisas que, na minha visão, todo homem precisa ter no seu guarda-roupa. Olha aqui agora na gravata cor de vinho. Olha aí como também super combina. Então, veja que nesse caso eu estou fazendo essa combinação aqui com o paletó azul, tá? Um paletó azul escuro. E veja que todas aqui nesse caso, né? Olha aqui, vamos ver aqui agora a verde clara. Então nesse caso aqui, veja que já dá mais um pequeno detalhe, como essa gravata ela tem uma tonalidade brilhosa, clara, ela já pode ser usada num ambiente que seja mais sofisticado, seja aí num ambiente mais social, um casamento, porque realmente você mudando a gravata, muda o estilo da sua roupa, fica diferente, fica mais social ou mais informal, vai depender aí para onde você estiver indo, essa combinação diferente. Vamos fazer aqui agora com outro paletó, vamos fazer aqui a escolha do paletó creme, para a gente ver aqui justamente essa variação aí de cores, tá? Então vamos colocar ele aqui. Olha aqui no caso já vai ser diferente. Ele vai ser um tom claro. E nesse tom claro você vai perceber que já muda, tá? Então, o tom claro, vamos escolher aqui uma camisa mesmo formato, a cor branca, que é a cor universal. E aí, um detalhe importante que você vai perceber é que qualquer paletó que você tiver, seja claro, seja escuro, seja listrado, você vai combinar sim com a camisa branca. Então, camisa branca é essencial. Agora vamos mudando aqui as gravatas, né? Lembrando que aqui eu estou usando uma combinação de 6 camisas sociais diferentes.
tons escuros e tons claros, e na mesma forma as gravatas, tons escuros e tons claros. Olha aqui, se eu colocar a gravata preta, olha como fica bonito, social, muito elegante, né? Então nesse caso aqui eu estou tendo uma tonalidade clara, que é o paletó creme, marrom claro. Eu tenho um tom, um sobretom, na verdade existe uma diferença de tonalidade, as duas são claras, então quando tem essa diferença de cor, de tonalidade, você pode usar sim uma blusa social e um paletó sendo as duas claras, mas com cores diferentes. Então isso se chama sobretom. Então, por exemplo, posso usar um paletó marrom escuro e uma gravata marrom clara, né? Então vai ter essa variação de tonalidade. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, mais uma cor, digamos que esse dourado, você vê também aí que vai combinar. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho justamente um tom sobre tom. Eu tenho aqui esse creme e aqui esse dourado, que são cores que são próximas aí na possibilidade de cores disponíveis, né, existentes na natureza. Vamos colocar aqui mais um. Então veja que aqui eu estou tendo facilidade, porque justamente a blusa é branca, tá? Então aqui também você vai perceber que vai combinar todas, ó. Agora daqui a pouco a gente vai fazer o teste. Olha aqui com a gravata vinho. Fica super elegante, né? Bem social. Dá para usar tanto à noite, como também aí durante o dia, né? Em algum almoço de negócios, alguma reunião empresarial. Então eu indico a você que está assistindo esse vídeo que tenha também um paletó, não só azul, mas também um paletó aí creme, esse paletó aí marrom claro. Além de, lógico, o paletó preto, que é essencial em qualquer guarda-roupa masculino, porque o preto ele combina com tudo, tá? Vamos trocar aqui, colocar em vez da blusa branca, vamos colocar agora uma camisa, por exemplo, vamos botar aqui o lilás, tá? Então, se eu colocar essa camisa lilás, veja que é uma combinação também que fica elegante, né? Eu tenho aqui duas cores diferentes, e aqui talvez nem toda cor vai pegar. Eu tenho uma tonalidade clara, uma camisa com a tonalidade clara, e nesse caso aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, essa tonalidade clara, aqui fica, não combina tanto, né? Porque aí fica muita, essa gravata, ela é muito, né? Ela é muito clara, muito brilhosa, e aqui eu já tenho duas tonalidades claras, né? Então, quando eu boto isso aqui, pode ficar muito afetado. Vamos aqui tentar uma tonalidade mais escura, por exemplo, se eu colocar o dourado, veja que já fica, né, também aí, ó. Eu acredito que a parte mais difícil de você conseguir combinar paletó, gravata, é quando você usa o paletó e a blusa social num tom claro. Quando você tem um paletó, uma tonalidade escura, fica mais fácil de você combinar as três peças: paletó, blusa social e gravata. Então, nesse caso aqui, veja que também não fica tão legal, tão interessante. Aqui, se eu colocar um preto, olha a diferença, porque realmente você tem que quebrar aquele padrão. Já tem dois tons claros, paletó e a blusa social, e a gravata preta, ela vem aí para justamente, ó, quebrar esse padrão e dar uma mudança, dando uma escurecida no visual, certo? Então, nesse caso aqui, se eu optar por padrão escuro, gravatas com a tonalidade escura, vai ficar muito elegante, muito bonito, porque realmente, quando você tem aí a tonalidade clara, tem que usar uma coisa para quebrar essa clareza, tanto esse aspecto claro na verdade, da roupa, esse tom mais aberto, né? Então, olha como fica bacana esse aqui. Se eu botar também aqui a gravata vinho, vai ficar também, ó, super elegante. Eu tenho um tom, sobretom e um paletó para complementar aqui a junção das três peças. E aí, percebeu que o inglês ele está presente em todas as situações do nosso dia a dia? Eu também tenho um curso lá na Udemy, um curso de conversação, e se você se interessar, você pode aí estar comprando esse curso por apenas R$80. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você que quer evoluir aí, já sabe alguma coisa de inglês, mas quer melhorar ainda mais. Então eu deixo aqui para vocês esse curso maravilhoso para te ajudar a melhorar aí
os seus passos na língua inglesa. Então, vamos tentar aqui mudar para finalizar essa parte. E aqui eu vou colocar, por exemplo, digamos que eu vou colocar agora essa blusa vermelha, tá? Então eu tenho um paletó claro, eu vou ter aqui essa blusa social vermelha, tá? Então nesse caso aqui, veja que se eu botar, por exemplo, esse dourado, você vai ver que vai ficar muito feio, né? Não vai combinar, não vai ficar legal, porque aqui eu tenho tonalidade clara e nesse caso esse dourado ele não vai combinar tanto aqui com, até porque a gravata ela é muito brilhosa, né? Então você tem que ter aí uma harmonia. O segredo para você saber se está bem vestido é ter harmonia entre as cores. Então tem que ter uma certa ligação entre as três peças. Vamos mudar aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, lembrando aqui, ó, tenho mais uma peça aqui. Veja que nesse caso aqui eu não tenho essa peça, tá totalmente fora de foco, porque ela não combina aí com nada. Ela não tá combinando nem com o paletó, nem com a blusa social. Então nesse caso aí não adianta colocar esse look. Se eu colocar, por exemplo, a gravata vinho, olha a diferença. Aqui sim, porque eu tenho um tom de vermelho e um sobretom que é o vinho. Então tem uma ligação entre essas duas cores e o paletó ele fica aí como complementação para completar no caso, a vestimenta, tá? E aqui vamos tentar agora com o preto. Provavelmente aqui você vai perceber que vai combinar também, porque o preto ele é universal, então vai ficar legal, 3 cores. Ei, passando aqui rapidinho, interrompendo o teu vídeo, para dizer que você pode se inscrever no nosso canal sem a necessidade de sair dessa tela. Aqui na parte inferior, ou de um lado ou do outro, vai ter um botãozinho aí que você pode apertar e você se inscreve durante o próprio vídeo. Então faz isso agora para que você não perca mais nada daqui para frente do canal, como resolver problemas na prática. E a última aqui, eu tenho esse verde, né? Que você vai ver também fica mais ou menos interessante. Então você precisa aí, aqui nesse caso, eu não usaria esse verde com vermelho, mas eu colocaria, por exemplo, uma gravata aqui marrom, tá? Marrom claro, um pouco diferente do paletó, para ficar um tom e sobretom com paletó. Um marrom escuro também ficaria bonito. Então aqui você pode, aos poucos, ir comprando suas gravatas e comprando seus paletós. Então comece aí com um paletó preto, comece com uma blusa branca e você vai perceber que com o passar do tempo você vai comprando aí as gravatas, vai comprando aí as blusas sociais e você pode, o bacana da roupa social é que você pode aí sim, com a mesma blusa, você faz aí vários looks através da mudança apenas da gravata. Então, por exemplo, vamos botar aqui essa blusa amarela. Veja que aqui eu tenho, ó, olha o amarelo com esse paletó creme. Então eu tenho aqui um tom claro, e aqui nesse caso eu vou precisar colocar um tom escuro. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha como fica legal. Aqui eu tô colocando uma gravata vinho, né? Então fica bem interessante, porque é um tom escuro para quebrar o padrão das duas peças que são claras. Se eu colocar a gravata preta, olha também, vai combinar. Agora se eu colocar, eu já tenho duas cores, o paletó claro, e eu tenho aqui a blusa que é muito clara, ela tem um brilho, ela chama muita atenção. Então nesse caso, se eu colocar, por exemplo, aqui essa gravata, olha aí, ó, colocar aqui essa gravata dourada, veja que eu vou ficar com um look bem claro, bem marcante, e aqui eu tenho um tom e sobretom, tá? Então nesse caso aqui, você pode colocar um sapato social preto para quebrar esse padrão claro da roupa, né, da parte superior, como também pode colocar aí, no caso, uma calça preta para justamente quebrar um pouco essa seriedade desse look aqui, tá? Então, se eu olhar aqui mais uma, já se eu coloco esse verde aqui, ó, veja que aqui já talvez não combine tanto, porque aqui eu tenho muita informação nessa roupa, né? Então eu já tenho aqui 2 tons claros e a gravata muito brilhosa. Nesse caso aqui eu não usaria. Então vamos a última aqui, essa gravata verde, e aqui também combinaria, porque justamente, ó, eu tenho
o tom escuro para justamente aí quebrar o padrão claro das duas peças. Então, esse aqui é o nosso tutorial, como combinar a blusa social, como combinar gravatas, como combinar também o paletó. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, deixe seu comentário, quais são as suas dificuldades que você vem enfrentando para conseguir montar aí o seu look quando você vai para um casamento, uma formatura, para que você possa cada dia conseguir combinar e ficar elegante durante aí esse evento. Então, até o próximo vídeo, se inscreve no nosso canal, como resolver problemas na prática.